A pergunta que eu mais recebo na época de inscrição da OAB é: qual matéria escolher para fazer a segunda fase? Nesse vídeo eu vou te explicar de verdade como que você faz uma escolha acertada. Por que que eu estou te dizendo isso? Olha, eu conheço muita gente que se enrolou para passar na OAB, acabou fazendo a prova várias vezes porque resolveu escolher matérias por critérios errados. É muito comum que alguém escolha a matéria da segunda fase, a primeira reação é por uma afinidade. Alguma matéria que você gostou na faculdade, tem um professor que te motivou mais, enfim, ou por alguma circunstância, qualquer que seja a matéria que você estudou mais ou tirou uma nota melhor, ou até uma matéria com a qual você trabalhou, estagiou e acredita que tenha a prática suficiente e que, portanto, a prova vai ser mais fácil. Pois é, são critérios naturais, né? Afinidade, alguma experiência, só que não me parece que sejam critérios definitivos. Eu não vou encerrar o vídeo aqui do tipo, escolhe o que você mais gosta e boa sorte. A minha ideia é te dar aqui um itinerário racional. Vamos fazer uma escolha juntos, tá? Uma escolha que eu confesso que não foi a escolha que eu fiz na época, porque ninguém tinha me explicado o que eu vou te explicar agora. Olha só, gente. Antes de mais nada, eu queria te trazer um argumento de estatística, um argumento de número. Eu vou dizer para você qual é a matéria onde tradicionalmente passa mais gente. Qual é a matéria que aprova mais? Como é que eu descubro isso? Qual é a matéria que estatisticamente deveria chamar a sua atenção? Me chamou muita atenção quando eu fui pesquisar, né, quais são as matérias que são as mais escolhidas, em primeiro lugar. E eu descobri que as mais escolhidas eram as matérias, vamos dizer assim, mais nichadas, mais específicas. Então, muita gente escolhe penal, por exemplo, é uma das que encabeçam aí as escolhas de segunda fase, porque penal é aquela coisa, né? Ou a gente ama, ou a gente odeia. Então, muita gente ama o direito penal e escolhe o direito penal. Eu mesmo fiz a OAB em direito penal na segunda fase. Muita gente escolhe também o direito do trabalho, né? O ramo trabalhista, porque do mesmo modo é um ramo que ou atrai ou repele. Logo a seguir, tem muita gente que escolhe direito civil, sabia? Apesar da imensidão de conteúdo que é o direito civil, realmente, certamente tem alguém que você conhece aí que escolheu o direito civil, apesar de muitas indicações para não escolher o direito civil pela quantidade de coisa que tem que estudar no mesmo tempo que qualquer outra matéria, né? Aqueles 2 meses ali entre a primeira prova e a segunda. E depois vem o direito tributário, que também é um direito super nichado e que também é bem afamado aí na escolha da segunda fase no OAB. Agora, o que é curioso é que quando a gente vai olhar as matérias que mais aprovam na segunda fase, não é nenhuma dessas que encabeça a lista. Quem é o campeão, quem está no pódio no primeiro lugar há muito tempo e com índices apenas aumentando é o direito constitucional. Sabia disso? O direito constitucional tem aí média de aprovação de já chegou a 31% nas últimas provas. 31% em direito constitucional é aprovado comparando aí com, sei lá, os 13% de trabalho, 15% de tributário, é muita discrepância, é o dobro de gente que é aprovado. Ou seja, a gente pode dizer que é 2 vezes mais fácil ser aprovado em direito constitucional, numa conta aqui rápida e grosseira. Por que isso? Olha, de novo, eu não vou parar o vídeo aqui e falar, escolhe o que você mais gosta, ou simplesmente escolhe o que mais aprova e tchau, vamos com os números. Não. Agora eu vou te mostrar uma reflexão específica para você entender por que o direito constitucional é o que mais aprova. Vamos lá. O que é a prova da OAB segunda fase? Né? Eu vou focar aqui na segunda fase. A segunda fase, gente, ela é composta por uma peça processual e por 4 questões. Então, é uma peça e algumas questões. A peça vale 5, as questões valem 5 e você tem que tirar 6 para ser aprovado. Essa é a conta rápida, essa conta você já conhece, né? Agora, vamos analisar então todas essas partes da prova para entender onde é que tem tanta margem assim para uma prova ser mais fácil ou mais recomendável do que a outra. Primeiro ponto em relação à peça, né? A peça é o grande terror da segunda fase, a gente fica muito preocupado com a peça que vai cair, até pelo peso da peça enquanto questão, né? Que são 5 pontos só para peça e aquele misticismo de qual peça vai cair, será que eu vou acertar a peça, vou errar e tal. Olha só, gente, a peça me parece para você escolher entre uma área e outra, você deve levar em consideração o seguinte: 3 critérios. O primeiro critério é o critério da variedade.
quanto varia? Qual é a margem de variação que tem entre as peças? Como assim, Zé Roberto? Olha, qual é a chance de cair uma peça muito diferente da anterior, da outra? É um leque de qual extensão, quantos graus tem esse leque de margem aí de peças diferentes? Em outras palavras, quantos tipos de peça possíveis podem cair na minha prova? E aqui a gente já percebe uma comparação entre esses ramos que tem muita margem de diferença, sim, de um para o outro. Por exemplo, em direito civil, a gente tem aí, de pegar o último apanhado de provas, em torno de 18, 19 peças de petição inicial. Aí você pode virar e falar, ah, então só cai petição inicial. Bem, cai bastante petição inicial, além de todos os outros recursos e outras peças processuais. Mas olha que perigo, dentro das petições iniciais, a margem de variação é tremenda. Tem petição inicial de ações locatícias, tem petição inicial de ação indenizatória, tem petição inicial de inventário. Tudo pode acontecer. Aqueles 5 anos de direito civil, aqueles 10 períodos, dependendo da sua faculdade, de direito civil, podem aparecer aí na hora da peça. Ou seja, tudo pode acontecer. Uma matéria que você gostou mais, você revisou, uma matéria que você apostou que não fosse cair e foi justamente a sua peça. E olha só, o direito civil ainda piora. A gente pode pensar aqui nos procedimentos especiais. Já caiu 3 vezes. Embargos de terceiro. Imagina, embargos de terceiro na sua peça. Uma peça de procedimento especial que dificilmente você já fez na sua vida e se calhar também não vai fazer por alguns bons anos. E pode ser que seja a peça justamente da sua prova de OAB. A variação de direito civil é tremenda. Agora, em outros ramos de saber, por exemplo, direito constitucional, a variação é bem menor. Você pode até fazer uma conta rápida e pensar, direito constitucional já caiu também umas 11, 12 tipos de peça diferentes. Sim, mas aí entra o segundo critério. O segundo critério é a dificuldade de identificação da peça. Por quê? Como assim, Zé Roberto? Bem, a gente pode pegar e juntar aqui 10 carros diferentes na nossa frente. Se a gente gosta de carros, são carros diferentes, a gente vai conseguir identificar com facilidade cada um deles, concorda? Agora, a gente pode também pegar dois carros muito parecidos e ter muita dificuldade de saber qual é o carro, né? Se a gente botar uma Ferrari e, sei lá, um Gol, você consegue identificar. Agora, se botar aqueles carros chineses, coreanos, aqueles carros que vem aqui tudo meio parecido, cara, é difícil de acertar. Ainda mais a distância, ainda mais rapidamente. Por que eu estou dizendo isso? Além de a gente preocupar com quanto pode variar entre uma peça e outra, quantos tipos de peças diferentes podem cair, costumam cair, vão ter que ser estudadas no mesmo tempo, a gente tem que pensar em qual é a dificuldade de perceber qual é a peça. Por quê? Porque se a dificuldade não for tão grande, não é nenhum problema tão angustiante que haja muitos tipos de peças diferentes. E é justamente o que acontece com o direito constitucional. No direito constitucional, é bem claro que tem dois tipos de peças, dois grupos que podem aparecer na tua prova. O primeiro grupo são os remédios constitucionais, as ações constitucionais ali, normalmente individuais ou até em modalidade coletiva, mas em geral individuais. Por exemplo, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, enfim, por aí vai. Mandado de junção, reclamação. No outro grupo, a gente tem as ações de controle de constitucionalidade. E você vai me dizer, pô, Zé Alberto, então são vários tipos de ação, é difícil? Não, não é tão difícil, não. Porque a prova ela também não é. A prova do AB não é feita para ser uma prova de pegadinhas. Não é mesmo. É uma prova que tenta facilitar ao máximo a sua identificação ali. Com um bom curso de segunda fase, você aprende a identificar a peça e não ficar aqui sujeito ao azar, tá? Então você consegue claramente perceber se é um remédio constitucional, se é uma ação de controle concentrado, se é uma ação de controle concentrado, qual é ela. Então é difícil que alguém zere a peça em constitucional, de verdade. É só estar atento e preparado. Agora, em outros ramos já acontece e acontece bastante do pessoal errar até a identificação da peça. E também é curioso perceber. Eu lembro da minha prova de direito tributário, na minha prova, acho que aceitaram 7 peças no gabarito depois de recurso. 7 tipos diferentes de peça. Eu lembro que a gente brincou que até pedido de casamento e petição juntada estava sendo aceito. Para você ver como é mais difícil de identificar. Ah, Zé Roberto, mas aceitaram várias. Sim, claro que aceitaram várias. E que bom que aceitaram várias. E de fato eram cabíveis várias medidas. Agora, na hora que você está fazendo sua prova, no desespero, na tensão, você prefere que seja uma peça que você consegue identificar
com critérios bem definidos, ou que seja uma peça tão difícil de identificar que a banca vai ter que até relativizar o gabarito lá no final. Na hora da prova, a gente quer simplesmente saber que a gente acertou a peça, não é verdade? Então, vamos escolher uma área onde seja mais fácil de identificar, até porque depois a gente vai ter que fazer as questões e a atenção para as questões pode atrapalhar bastante. E o terceiro critério na escolha, aqui, no nível para sua escolha entre uma matéria ou outra na segunda fase em relação à peça, é a complexidade da peça. Porque ainda que a gente não tenha grande variação, ainda que a gente consiga identificar a peça, vamos imaginar aqui o direito penal, por exemplo, onde a gente, mesmo tendo algum grau de variação, mas as peças elas são identificáveis até pelo próprio procedimento, né? Se é uma defesa, se é um recurso, enfim, bem claro. A gente consegue perceber em qual fase do procedimento tá. Mas a variação do conteúdo, a complexidade da peça, o gabarito em si da peça, o conteúdo da peça, os tópicos que você vai ter que colocar na peça, as teses que você vai ter que suscitar já é bem maior. Então, no direito penal, a gente vai ter que identificar fatos, a gente pode ter uma apelação. No meu caso, na minha prova foi uma revisão criminal, então você tinha que basicamente revisitar tudo que aconteceu no caso, e vários pontos ali eram meio sombrios no caso, porque o enunciado não dava margem, então você tinha que talvez supor uma coisa ou supor outra coisa. Uma apelação, onde você tem que discutir os fatos, a consumação ou não do delito, a dosimetria, a aplicação da pena, são muitos elementos. O gabarito, ele é um gabarito mais recheado. O bom disso é com o gabarito também que é mais diluído. Você esquece um ponto, você não vai perder tanto ponto assim. Um aspecto não vai perder tanto ponto na sua peça. Mas, por outro lado, dificilmente você vai conseguir gabaritar a peça. Do direito constitucional, não. Você pode olhar, faz esse exercício. Olha os gabaritos das provas passadas. Os gabaritos da prova de constitucional são gabaritos absolutamente honestos. Muitas das vezes são direitos fundamentais. Se você abrir o artigo 5º e ler todos os incisos na hora da sua prova, muito possivelmente você acha ali 1, 2, 3 argumentos ipsis literis, nos moldes que está no gabarito. O gabarito inconstitucional, muitas das vezes ele traz o dispositivo textualmente. Se você explorar o que a própria Constituição te dá, o que o próprio artigo te dá, você já consegue acertar. Você não precisa fazer muitas deduções, não precisa discutir muitas teses doutrinárias. Dificilmente isso acontece. Então, escolher o constitucional é realmente a melhor opção em relação à peça, tanto pela variação da quantidade de peças, quanto pela baixa dificuldade de identificação das peças, quanto pela complexidade do próprio conteúdo da sua peça, do que você vai alegar. Beleza? Agora, claro que você pode fazer a escolha que você quiser. É claro que você pode escolher outro ramo. E é claro que você pode escolher, por exemplo, empresarial, que é o ramo que menos aprova a gente. Acertar a peça, acertar o conteúdo. É lógico que você pode passar. Eu acredito que você realmente tem condição de passar em qualquer ramo. Mas a gente tem que fazer uma escolha estratégica, porque a prova da OAB, a carteirinha da OAB é igual se você passou em constitucional, empresarial, se você passou com 10 ou se você passou com 6. E a minha missão é te levar o quanto antes até a sua carteirinha vermelha. Agora vamos passar a falar das questões, das 4 questões. Quanto pode variar de dificuldade uma prova de outra prova, uma matéria de outra matéria, uma segunda fase de outra segunda fase em relação às questões? Olha, em relação às questões, normalmente essas 4 questões elas são divididas em 2 pontos, A e B, tá? Então, normalmente são questões que até para diluir o peso, até para não expulsar um candidato, acabar com a prova do candidato de primeira, eles estão divididos em item A e item B. Então, o máximo que você pode perder ali é um pouco mais de meio ponto, se você errar completamente a questão. Beleza? Então, isso já dá uma aliviada. E o que a gente tem que analisar nas questões? A dificuldade. Quão difíceis são as questões de uma ou outra área? Como é que eu descubro isso, Zé Roberto? Olha, dois pontos aqui. 2 critérios para mim. Primeiro critério é olhar o gabarito. Você pode fazer uma análise direta, simples, diagonal, uma leitura rápida, e eu já fiz dos gabaritos das diversas segundas fases. Se você olhar o gabarito, você tem que olhar 2 também aspectos dentro do gabarito para ver o que muda de uma prova para outra. O primeiro aspecto é a própria extensão do gabarito. Quão grande é o padrão de resposta?
que é o que a banca espera que você mencione. Se você for visitar as provas de constitucional, sinceramente é difícil você achar um gabarito que vá além de 4 linhas, 5 linhas. São gabaritos muito diretos, muito diretos. Então, você consegue realmente atingir o ponto central da questão e, portanto, receber a pontuação integral da questão muito rapidamente, muito diretamente, sem precisar discutir grandes teses, enfrentar a jurisprudência, ventilar a doutrina. Dificilmente isso acontece. E o segundo aspecto do gabarito são as fontes do direito, né? A fonte que você vai consultar para conseguir chegar àquela resposta. A gente tem que ver se as fontes estão no texto legal, né? No texto constitucional. Se você tem que ter conhecimento de súmulas, se você tem que ter conhecimento da jurisprudência, da doutrina em geral. É claro que a prova da OAB não vai cobrar doutrina e também jurisprudência esparsa como cobra um concurso público. Evidente que não. Mas tem provas que tratam mais entendimentos simulados. Por exemplo, tem muito entendimento simulado em matéria tributária. E provas que trazem mais o próprio texto normativo. Constitucional realmente é um ramo onde o texto normativo ele responde a maioria das questões. Leia-se, texto constitucional, basicamente. Tá? E às vezes algumas súmulas, sobretudo súmulas vinculantes, que são menos e estão condensadas ali também no seu material. Então, o gabarito já mostra que a prova de constitucional é uma prova onde você consegue acertar o cerne da questão mais diretamente. Tá? E é por isso que as notas são maiores. O segundo aspecto em relação à dificuldade das questões é a possibilidade de você pesquisar na hora da prova. A prova da OAB é a prova da pesquisa. A prova da OAB é a prova do vade-mecum. Se você tiver o vade-mecum bem marcado, se você tiver entrosamento mínimo com o teu vade-mecum, na hora da prova você consegue achar a resposta que você não sabia de bate-pronto. Se fosse uma prova oral, você não ia saber, mas como é uma prova discursiva, você tem tempo para pesquisar, fica tranquilo em relação a isso e você consegue achar essas respostas. Beleza? E aí, para eu saber qual ramo é mais fácil de eu pesquisar na hora e ter uma surpresa de conseguir achar pontos numa questão onde eu não ia ter ponto nenhum, se dependesse só da minha memória, você tem que levar em consideração 3 interrogações. Primeira interrogação: quantas são as normas que são alcançadas por aquele ramo, por aquela matéria, por aquela disciplina de segunda fase? Qual a gama de normas? Como assim, Zé Roberto? Pessoal, para pensar em direito civil. Você tem o Código Civil inteiro, que é o nosso maior código. Você tem várias leis esparsas. Várias leis esparsas, leis específicas. Pensa em administrativo. Você não tem um código administrativo, você tem a lei de processo administrativo, uma lei de licitação, uma lei de probidade administrativa. E as leis são extensas, os parágrafos são muitos. É uma lei que são leis que nem sempre são intuitivas e não gozam de, por exemplo, um índice remissivo para cada uma delas. Agora, compara isso com o constitucional. Constitucional, você tem a Constituição Federal, com títulos bem marcados, você já até conhece mais ou menos a distribuição da Constituição. É claro que é a norma onde mais se pensou em ser didático, em ser organizado, até hoje já é editada no nosso país, porque é a norma principal e mais discutida, que goza do melhor índice remissivo na hora, em qualquer vade-mecum que você compre, e mais, sei lá, meia dúzia, sendo aqui muito generoso de leis específicas que você tem que ter minimamente noção de que existam. São as leis ali das ações constitucionais, primordialmente. Tirando isso, você não tem que ter mais nenhuma norma. Dá para levar um vade-mecum constitucional com, sei lá, 5 normas. A Constituição e pronto. Isso já é o suficiente. Totalmente diferente de crimes em espécie, da legislação penal especial, da legislação tributária, enfim, todos os outros ramos, empresarial, mesmo trabalhista, mesmo a CLT é uma norma antiga, uma norma mosaica, uma norma toda, né, remendada, que não responde tudo. Então, realmente, a escolha de constitucional aqui escancara porque que as notas são maiores, porque na hora da prova você consegue, com muita frequência, achar a resposta, achar argumentos para uma pergunta que você não sabia minimamente a resposta. A segunda pergunta em relação a pesquisar na hora é: o conteúdo das normas basta? Beleza, pesquisei, achei a norma que trata do tema, a resposta está ali?
Como assim, Zé Roberto? Pessoal, se você for nas provas de Constitucional e na Constituição, se você achar aquele tema na Constituição, muito provavelmente a resposta está num daqueles parágrafos, num daqueles artigos. Se muito, numa súmula que está mencionada ali. Se muito, e é raro que isso aconteça. Agora, vai lá no CTN, vai no Código Tributário Nacional. É um código que é antiquíssimo, é uma lei antiga, superada pela jurisprudência, não necessariamente uma jurisprudência de precedentes, não necessariamente por súmula. Então é uma norma que você vai encontrar na hora e que você não vai encontrar. Você vai achar a lei, você não vai achar a resposta necessariamente. Você vai ter que ficar fuçando súmula e ainda ter um bom entendimento da própria questão de fundo. Porque você também não vai poder levar para a prova, por exemplo, a regulamentação de impostos estaduais e impostos municipais de jeito nenhum, né? Até porque a prova, ela é uma prova nacional. Então, o conteúdo da norma basta? Se eu achar a norma que trata do tema da questão, eu consigo descolar um ponto ali? É possível que o gabarito esteja ali? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta é: você consegue no desespero achar a norma? E como é que eu respondo isso? Tem um bom índice remissivo? Já falamos. A lei, a norma, ela tem índice remissivo? E o melhor índice remissivo é o da Constituição Federal. Por isso que em constitucional, se você for minimamente preparado, se você tiver marcado o teu código, como a gente ensina na segunda fase, com certeza você vai conseguir cavar pontos na hora da prova. Com certeza você não vai sair da prova de constitucional com aquele desespero de não conseguir responder, não sabia onde estava a resposta. Em constitucional, você consegue encontrar pontos. É por tudo isso, gente, porque a peça é mais identificável, menos complexa, a variação menor, porque as questões elas são menos difíceis no aspecto de você conseguir efetivamente descolar pontos, mesmo daquele tema que você nunca tem estudado, que constitucional é a melhor do ponto de vista estatístico e do ponto de vista da matéria mesmo, para você conseguir escolher para a segunda fase. E aí, por fim, um último critério que me parece justo para você escolher direito constitucional. Eu não sei há quanto tempo você teve direito constitucional, eu não sei se você gostou de direito constitucional, eu não sei se você se apaixonou por outro ramo no final da faculdade, mas a verdade é a seguinte: o direito constitucional é um direito que permeia todos os outros direitos. É o ramo mais importante. A Constituição influencia tudo. É por conta disso que todo dia a gente tem a discussão do STF e todo mundo opina sobre isso, em todos os ramos, do tributário ao direito civil, do direito penal ao direito do trabalho. O STF, com maior ou menor intensidade, decide tudo. Por quê? Porque tudo é regrado pela Constituição em última análise. Então, o direito constitucional é um direito que está presente no nosso dia a dia, totalmente diferente de um direito tributário, trabalhista, civil, penal, empresarial, dependendo do nicho que você trabalha. Com certeza o direito constitucional ele está na sua realidade, em maior ou menor medida. E o último ponto é o seguinte: o direito constitucional ele é útil. É claro que a prova do AB, a finalidade que eu tenho na prova do AB é que você passe na prova do AB. Ponto parágrafo. Eu quero que você passe na prova do AB e possa advogar. Só isso. Mas o que você vai aprender nesses 2 meses de segunda fase da prova do AB é algo que vai ficar sim na sua memória e vai poder sim ser explorado pela sua atividade profissional, no seu estudo para concurso, seja lá como você quiser fazer. Então, o direito constitucional é um direito útil. Até porque os remédios constitucionais, por exemplo, eles são realmente medidas úteis. Medidas do dia a dia, medidas que o advogado realmente promove. Então, o estudo para a segunda fase de direito constitucional é um estudo que vai se revelar profícuo, vai se revelar útil para toda a sua experiência daqui para frente, seja lá o que você for fazer. Então, pessoal, para fechar, a minha dica é: escolha um constitucional para a segunda fase. Realmente é, se você não tem escolha ou se você está na dúvida de escolha, é a melhor opção para facilitar o seu caminho de se tornar advogado, advogada e ter sua carteirinha vermelha. Fiquem com Deus e até a próxima.